A gente fala tanto que o Rio de Janeiro parece a faixa de Gaza, mas o fato é que o maior drama humanitário ocorrendo no momento no planeta segue sendo o que vem acontecendo, não só na faixa de Gaza, tudo que aconteceu em Israel e toda a região desde então. E eu queria atualizar vocês aqui, pessoal, nesse momento, que o grupo terrorista Hamas, pelo visto, cumpriu mais uma parte do acordo de cessar-fogo em vigor com Israel. Inclusive, essa data marca a entrega dos restos mortais de um bebê, meus amigos, uma criança, e também uma mãe e um idoso. O porta-voz do exército israelense, o Rafael Rosenstein, chega aqui agora ao vivaço com a gente no Morning Show, poder trazer mais detalhes sobre esse movimento, né? Bom dia, Major. Obrigado demais pela presença aqui mais uma vez, sempre um prazer. Conta pra gente, esses corpos que foram entregues hoje são de famílias bibas, certo? Procede essa referência, né? Um símbolo dos reféns mantidos em Gaza. Como é que vocês estão analisando esse movimento? Bom dia, Maguinho. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Foram 4 corpos que foram devolvidos hoje pelo grupo terrorista Hamas. Os corpos foram para a instituição, para poder identificar os corpos. Segundo Hamas, esses corpos são da família Bibas, que é uma mãe de 32 anos e 2 crianças, um bebê de 9 meses e uma criança de 4 anos. E o 4º corpo é de Oded Lifshitz, um senhor de idade que foi sequestrado com 83 anos. Isso mostra a barbaridade do Hamas, depois de invadir o território de Israel, sequestrar 4 pessoas de suas camas, pessoas que não fizeram mal a ninguém. Depois de 503 dias, eles são devolvidos em caixão para serem enterrados em Israel. É um grupo bárbaro, cruel, que santifica o ódio, a morte, a destruição. Eu acho que quem até hoje não conseguiu entender a barbaridade desse grupo terrorista, eu acho que não vai entender mais contra quem nós estamos lutando essa guerra. Essa guerra está sendo lutada contra um grupo terrorista do nível mais cruel que nós possamos imaginar. Tentando sempre trazer aqui para não restar dúvidas no meio de tanta partidarização e visão ideológica nesse debate, né, Major? Eu pergunto aqui para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo também, como é que vocês se sentiriam se o Comando Vermelho ou o PCC sequestrassem a mulher de vocês, o filho bebê de vocês, mantivessem eles em cativeiro por mais de ano e vocês recebessem ali apenas os restos mortais? É só fazer aquele exercício mínimo de tentar se colocar no lugar para ter a dimensão da tragédia, assim, macabra que a gente está falando aqui. Eu vou acionando aqui nossa bancada... Claro. Maguinho, se você me permite, eu vou até aprimorar a sua pergunta. Claro. Oded Lifshitz, que é uma das pessoas que segundo Hamas, foi um dos corpos que foram devolvidos hoje, ele era um dos grandes pacifistas aqui em Israel. Ele instituiu uma organização que tinha como meta trazer os palestinos de Gaza para serem tratados nos hospitais israelenses. Oded Lifshitz, ele trouxe dezenas de crianças da faixa de Gaza que precisavam de atendimento médico que não poderiam receber na faixa de Gaza para serem atendidos em Israel. Ele próprio transportava essas pessoas desde a faixa de Gaza, ele morava na fronteira com a faixa de Gaza, em um dos kibbutzim ali na fronteira, até um dos hospitais em Israel e tratava de todos os trâmites burocráticos para isso. Isso mostra como o ódio do Hamas com o povo judeu, com o povo de Israel, é muito maior do que o amor a seu próprio povo. Porque 7.500 palestinos 7.500 palestinos recebiam tratamentos médicos em Israel todos os anos, até o 6 de outubro de 2023. E 18.500 palestinos trabalhavam em Israel todos os dias. E o Hamas sabia que depois de um ataque tão cruel como esse, nenhum palestino mais entraria em Israel. Isso mostra como o Hamas odeia Israel muito mais do que ama seu próprio povo. Isso ficou muito bem claro depois do 7 de outubro e depois de todos os fatos que estão ficando mais claros dia após dia para todos nós. Meus amigos, o contexto e o tabuleiro geopolítico mundial está mudando a todo vapor também com a entrada de Donald Trump. Importante a gente tentar entender como que as forças de defesa de Israel estão lidando com essa mudança, mas eu vou propor aqui a próxima pergunta sendo do nosso Felipe Monteiro, Major, para seguir adiante na nossa entrevista.
Major, obrigado, como sempre, por participar do programa com a gente, esclarecer essa questão que a gente fica com o coração assim doendo, né? E ver a situação de Israel. Eu queria saber quais são as perspectivas, né, para os próximos passos da liberação dos reféns, próximos passos do acordo. Até porque, semana passada, o governo de Israel chegou até a ameaçar, né, o Hamas em acabar com o cessar-fogo se não devolvessem os reféns conforme combinado, né? Pelo visto, tem um atraso nas tratativas com o Hamas. Como é que estão essas tratativas e qual que é a expectativa? No sábado devem ser devolvidos mais 6 reféns que estão nas mãos do Hamas. Ainda tem 69 reféns sequestrados pelo Hamas. Reféns que estão passando por dificuldades enormes. Nós temos relatos que não recebem alimento, não recebem bebida. Muitos deles estão acorrentados nos túneis subterrâneos. Muitos deles não viram a luz do dia já há mais de 500 dias. E, realmente, o exército de Israel vai fazer tudo o que for necessário. Nós não vamos descansar até trazer todos os reféns de volta para suas casas. Nós temos 2 grandes objetivos nessa guerra. Desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas para que não volte a cometer um outro 7 de outubro e também trazer de volta para suas casas todos os reféns que foram sequestrados, os vivos para suas famílias e os que foram assassinados para serem enterrados com respeito no território de Israel. Os próximos passos serão decididos pelo governo de Israel e o exército está determinado, está pronto, está preparado para fazer o que for necessário para colocar em prática as decisões do governo de Israel. A gente, claro, torce para que tudo, enfim, chegue a uma resolução quanto antes. A gente sabe que é um conflito, uma guerra milenária aí, e a gente precisa acabar de uma vez por todas com esse morticínio, né? Eu vou com o Mano Ferreira aqui, Major, para a próxima pergunta. Bom dia, Major. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu sei que pela posição que o senhor ocupa tem algumas limitações naquilo que o senhor pode comentar, mas eu gostaria de saber se tem alguma perspectiva a respeito do impacto do plano anunciado por Donald Trump para a faixa de Gaza após o término desse conflito. Existe alguma perspectiva, tem algo de concreto que pode ser esperado pela comunidade internacional após o fim do conflito? Olha, esse é um plano que é de âmbito político. Se o governo de Israel decidir colocar em prática o plano que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, o exército de Israel vai ter um papel muito importante nessa questão. E o Exército está preparado para fazer o que for necessário, seja nesse âmbito, seja para continuar nossos planos nessa guerra, para alcançar os 2 objetivos que eu disse, de desmantelar o Hamas e de trazer de volta todos os reféns. O Estado de Israel é um Estado democrático de direito, o Exército atua de acordo com as decisões do governo de Israel e nós estamos preparados, estamos determinados para fazer o que for necessário para colocar em prática essas decisões. Meus amigos. Agora, olhando adiante, você chegou a estar pessoalmente, ou pelo menos próximo aí, você tem algum relato aí enfim, em relação a toda essa entrega dos restos aí da família Bibas, né? Como é que isso está repercutindo? A gente viu, inclusive, uma cena aí viralizando nas redes sociais, Major, de reféns voltando ao convívio na sociedade israelense, que estavam completamente ali sem acesso a tudo que está acontecendo, evidentemente, e assim que voltaram finalmente ao convívio, eles descobriram que vários familiares deles haviam morrido no processo durante aquele 7 de outubro e tiveram essa descoberta amarga, a pior coisa que qualquer ser humano pode imaginar. São cenas aí que estão chocando o planeta inteiro, né? E aí, como é que está repercutindo? Com certeza. Um deles, Marinho, é o Yarden Bibas. É o pai dessa família que foi sequestrado junto com a esposa e os 2 filhos. Ele foi libertado há uma semana atrás e agora, se realmente os corpos forem reconhecidos, então ele vai receber a trágica notícia que sua esposa de 32 anos e seus 2 filhos de 9 meses e de 4 anos foram assassinados pelo Hamas na faixa de Gaza. Eu não sei se todos sabem, mas a própria Shiri Bibas, que é uma das que, segundo o Hamas, o corpo foi devolvido hoje,
o pai e a mãe dela também foram assassinados no 7 de outubro. Vejam, no 7 de outubro foram assassinados 1.200 pessoas em Israel. Foram feridas mais de 5.000 e 251 foram sequestrados para a faixa de Gaza. O Estado de Israel tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes. Para vocês terem noção, tá? A cada 1.000 pessoas aqui no território de Israel, uma foi diretamente afetada pelo ataque. A cada 1.000 pessoas, uma foi sequestrada, ficou ferida ou foi assassinada pelo Hamas. É muito difícil encontrar uma família aqui em Israel que não teve um familiar, que não teve um amigo, que não teve um conhecido que foi diretamente afetado pelo ataque do 7 de outubro. Nenhum país soberano no mundo aceitaria uma situação como essa. E nós vamos até o final para alcançar todos os objetivos dessa guerra. E a gente tem que ficar refém dessas cenas aí, né? Os psicopatas aí do Hamas transformando o retorno dos restos mortais aí nesse espetáculo grotesco, sinceramente, né, Major? Bom, mas realmente segue chocando a todos nós aí, vendo que o Hamas, em algum grau, que essa era a grande missão das Forças de Defesa de Israel, era eliminar da face da terra qualquer indício, resquício de existência do Hamas, mas, pelo visto, eles ainda estão com um contingente forte, isso preocupa e o conflito segue adiante, né? A gente agradece a sua presença. Obrigado, Marinho. Meus amigos, mas já é um novo momento, Sua leitura aí, Pepe, principalmente aí da questão, claro que o Major tem uma posição oficial de exército, também não pode meter o bedelho na política, tem essa certa delicadeza para também não dar pitaco nesse sentido. Mas sua expectativa? Não, minha expectativa e minha torcida é que esse acordo seja cumprido, né? O Hamas entregue os reféns, né? Israel não ataque mais a faixa de Gaza e resolva por aí. Mas a gente sabe, por exemplo, que a questão é muito mais profunda do que isso, claro. Não é? Quando Israel entrou em guerra com o Hamas, é bom lembrar que eles queriam dois objetivos. Primeiro, exterminar o Hamas, não conseguiram exterminar o Hamas, até porque o Hamas é uma ideia também, né? E esse ataque de Israel ao Hamas, que acabou de forma colateral atingindo a Palestina, fizeram com que várias pessoas, né, tivessem ódio de Israel, é natural numa guerra, né, e morressem de forma injusta também, né, pessoas decentes lá da faixa de Gaza, e também era a devolução dos reféns. A devolução dos reféns está sendo feita pelo acordo de cessar-fogo. Agora, a exterminação do Hamas, não, continua tendo o Hamas na faixa de Gaza. E o próximo passo, Marinho, só para terminar, claro, é o que vão fazer com a faixa de Gaza, né? Aí que está, na minha opinião, o maior problema, né, e a maior questão global sobre a guerra Israel e Hamas, né? A Gaza está destruída, não tem infraestrutura, temos que pensar uma forma de governo, né, independente, sem o Hamas, para coordenar e para governar a faixa de Gaza, e tudo isso são questões muito complexas, não são simples endereçar essas situações todas aí.